Maravilha! O que eu posso fazer? Esse é o meu. Olá, queridos, que a glória de Deus esteja em vossa vida. Estamos voltando com mais uma novidade da parte do nosso Deus. Eu fico pensando como temos testemunhos, pessoas cheias de Deus, pessoas que têm vontade de contar. E agora nós vamos levar para você, trazer para você um testemunho glorioso que nos faz sentir que o nosso Deus ainda é vivo, que Ele opera, continua operando milagre. Assista este vídeo até o final e comente com glória a Deus, dizendo aleluia, que Deus também quer fazer algo extraordinário na tua vida. Hoje nós temos a honra, o privilégio de conhecer o testemunho de mais uma pessoa de Deus, uma menina, uma mulher de Deus, uma pessoa que em poucos anos de vida viu muitos sinais que o Senhor existe. A minha irmã querida Beatriz, vem aqui, querida, sentada no divã da apóstola. Seja bem-vinda. Te cumprimentar, é um prazer, viu? Nós vamos começar orando, tá? Querido amigo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, queremos ser testemunhos, Senhor, da tua glória aqui na terra. Queremos ser útil, de grande valoria. Ao contar o testemunho desta moça, Senhor, pedimos que o teu Espírito leve aos necessitados. Leve a pessoas que ainda esperam milagre em ti. Traz evidência, com providência. Alcança vida, alcança os necessitados. A nós, nos alcance com a tua presença. Tu, Senhor, é o maior convidado desta reunião. Além da Beatriz, a Trindade estando aqui, nós estamos de bem com a vida, em nome de Jesus. Vem cá, querida, senta aqui. Fique à vontade. Nós gostaríamos de ouvir mais um testemunho da presença do nosso Deus. Eu tenho só 30 anos de fé e tenho percebido que todo dia nosso Deus faz milagre. E depois que Deus colocou no nosso coração o desejo de entrevistar pessoas que têm coisas lindas para contar. E agora a internet vai nos ajudar a divulgar esse testemunho glorioso. Você é bem novinha. Quantos anos você tem, Beatriz? Eu tenho 23 anos. Que linda. Uma menina, mulher, né? Uma moça na presença do Senhor. Olha o nosso tema, meu Deus está plantando. Deus está pintando a minha história. Que lindo! Então, conte-nos um pouco de como foi a sua convenção. Mas fique à vontade, pode ir onde você sentir o coração. Na verdade, eu já tinha o desejo de ir à igreja, porque eu fui criada não com a minha família de sangue. A minha mãe e o meu pai eram separados. E a gente conheceu uma família que nos abraçou realmente, que cuidou de nós como se nós fôssemos filhos deles. E a minha tia, ela ouvia muito louvor. Aqueles primeiros hinos da Cassiane, ela ouvia muito. E aquilo mexia muito comigo. E aí ela falava, vamos na igreja. Ela não ia todos os cultos, mas quando ela sentia vontade, ela estava ali. E aquilo começou a chamar minha atenção. E eu via aqueles jovens na igreja, louvando, pregando. E eu sentia vontade, mas nunca assim tive a iniciativa de firmar um compromisso com Deus. Criança ainda. Isso. Aí quando eu tinha 14 anos, foi aonde eu passei pelo encontro com Deus, eu tive um encontro com o Senhor, e eu me converti, aceitei a Jesus, e ali começou toda a minha história. E por algumas decepções, com o passar dos meses da minha conversão, eu cheguei a me afastar. E eu lembro que eu me afastei, fiquei muito rebelde, e eu falava assim que não voltaria para a igreja nem tão cedo.
a não ser que se Jesus tivesse um encontro comigo assim de pertinho, para mim poder voltar Em realmente. particular. E quando eu tinha 15 anos, Bia, só um pouquinho. É interessante essa sua passagem de criança ouvindo louvores. E nós queremos passar para as pessoas o quão é importante, mesmo você não criança, você tinha quantos anos mais ou menos quando você ouvia aqueles louvores, mesmo sem você ser cristã? quando eu comecei a ouvir, eu tinha de 10 para 11 anos, que minha mãe também já ouvia os hinos da Shirley Cavalhares. E a gente ouvia também, né? E eram muito bonitos os hinos. E logo em seguida também veio essa minha tia, que começou a ouvir, e aquilo mexia muito com a gente. Então, criar nossos bebês, nossas crianças, nossa mocidade, mesmo, nem por um momento foi rebelde dizendo assim, só escuta esse hino, não? Não. Educadazinha, boazinha, né? Que bom. Mas isso é bom saber, nós que somos evangélicos, que a música, o hino, está trabalhando na vida daqueles ouvintes que está dentro da nossa casa, daquelas pessoas que nós convidamos. Eu lembro que quando eu fui na casa do meu irmão, eu fui para um casamento. E nunca tinha escutado hinos. Aí, de repente, chego lá, só hino, todo dia hino. Eu fiquei, na verdade, eu já era uma senhora, então eu fiquei chateada com aquele povo, com aquela rotina, aquela mesmice. Só que no fundo já estava trabalhando no meu coração. Eu levei, lá na frente eu me converto para a glória de Deus. No seu caso é muito lindo saber que o poder da música, o poder dos hinos do nosso Deus já estava entrando dentro de você. Até que você não resiste quando ela lhe faz o convite. Vamos na igreja. Já estava trabalhada. Observe o jovem. Deseja ser que nem ele, né? É verdade. Coisa linda. Aí você aceitou Jesus? Aos 15 anos. Aos 14 anos. Me afastei por um período de tempo. E aí eu falei realmente isso. Eu falei, eu não volto para a igreja nem tão cedo, a não ser que Jesus me mostre assim de pertinho que eu realmente preciso voltar e que Ele realmente tem um propósito na minha vida. E falei aquilo num momento de rebeldia. Só que eu esqueci que o que eu falei, Ele já tinha ouvido e já tinha guardado as minhas palavras. E quando eu completei os meus 15 anos, eu me lembro que eu fui passar as férias de dezembro e de janeiro na casa do meu irmão. E passado assim uma semana eu comecei a notar o meu rosto um pouco inchado, os meus olhos meio amarelos. Eu falei assim, Senhor, será que eu vou ter uma crise? Olhando para o espelho eu falei aquilo. E foi como se fosse um aviso de Deus. Faça tudo o que você tiver para fazer. Porque você vai, em breve você vai ver. Eu lembro que antes de eu ir para a casa do meu irmão, a gente tinha se mudado para o Itaim, e essa cunhada da minha mãe, ela não era evangélica, e nós morávamos todos na mesma casa. E ela falou assim, olha, eu vou chamar um pastor aqui para fazer oração. Ele vai vir fazer oração toda segunda. Dava segunda-feira, eu dava, vinha na pipa. Meu Deus. Ia sair. E nessa segunda-feira eu lembro que eu acordei quando ela falou assim, 3 horas o pastor vai estar aqui. 1 hora eu corri, tomei banho, me vesti. E aí minha mãe falou assim, não, fica um pouquinho porque eu não estou bem. Minha mãe estava gestante da minha irmã mais nova. Fica um pouquinho que eu não estou bem. E aí depois você sai. E eu lembro que ali eu fiquei na hora que eu fui saindo, eles foram chegando. E aí eu falei, agora eu não tenho coragem de sair, e o povo chegando e eu saindo. Aí eu fiquei lá no meu cantinho quietinha. Eles oraram e cantaram os hinos, e eu lembro que chegou um momento que o pastor falou assim, a gente já está para terminar. Então, se tem alguém que precisa falar alguma coisa, que fale agora, que é a oportunidade. Falou para as irmãs que estavam com eles. Eu lembro que a irmã pegou na minha mão e ela falou assim, olha, eu vejo que você tem muita vontade de cantar na igreja. Aí eu fiquei olhando assim para a cara dela e não concordei nem que sim, nem que não.
ela falou assim, e eu vejo que em breve, muito em breve, você vai estar cantando na igreja. E através do seu louvor, muitos outros jovens vão vir também. E ela falou assim, se prepare, que você pode não ter o desejo, mas com o decorrer da sua caminhada, ela nem sabia se ela era crente ou não. Jesus vai preparar um momento para você gravar um CD, para você compor suas músicas. E eu fiquei com aquilo quieta e não respondi nem que sim, nem que não. E aí o pastor falou assim, eu vou orar para a gente ir embora. Aí na hora que ele foi orar, ele falou assim para mim, moça, Jesus manda te falar assim, para você voltar correndo, mas bem depressa mesmo. Porque se você não voltar pelo amor, ele vai te colocar no leito e você vai voltar pela dor. Você vai viver os piores dias da sua vida num leito de hospital. E aí você vai se lembrar que ele falou para você voltar e você não voltou. E aí eu fiquei quieta, eu falei assim, esse homem não sabe nem o que ele está falando, ele nem me conhece, nunca me viu na vida. E fiquei. Fui para casa do meu irmão, e eu lembro que naquele dia que eu olhei para o espelho, eu falei, Senhor, será que eu vou ter uma crise de novo? De novo, logo nas férias. E aí foi como se Deus me avisasse assim, faça tudo o que você tem vontade de fazer. Saia, veja seus amigos, abrace seu pai, ligue para sua mãe, curta com seu irmão, coma o que você gosta de comer, ouça o que você gosta de ouvir, porque pode não ter outra oportunidade. Jesus. E eu lembro que eu fiquei assim, me indagando na frente do espelho, como se ele realmente estivesse falando comigo ali, eu falando e respondendo. E eu fiquei depois assim, oxe, e passou. Eu lembro que eu falei para o meu irmão, vamos tomar sorvete? Vamos ir no parque? Liga pro pai, fala para ele levar a gente para comer uma pizza, para a gente sair. E a gente fez tudo isso naquele dia. E aí quando chegou a noite, aí eu comecei a sentir aquele aperto no coração, comecei a me dar uma dor nas costas, uma dor nas costas, uma dor nas costas. E o meu pai, sem entender, falou, se piorar, eu vou te levar no hospital. Eu vou ligar para sua mãe, vou te levar no hospital e a gente vai ver o que faz. E eu falei, não acredito de novo. Não acredito. E fiquei, e a dor não passava, e fomos para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eles me passaram na frente e o médico nem me examinou para dar um diagnóstico, ele só falou assim, do jeito que eu cheguei na porta do consultório, bem devagarzinho, ele falou assim, ó, pode assinar a internação dela, que eu já vou adiantar os papéis, a gente vai monitorar ela durante a noite, devido já ela ter esse problema, e a gente vai ver o que faz pela manhã. E eu me lembro que eu passei muito mal à noite, tive muito desconforto respiratório, as dores pioraram, foram para o abdômen, e eu já não conseguia mais me movimentar com aquela dor, e eles falaram assim, olha, aqui nessa UPA a gente não tem suporte para o caso dela. E devido a ela ter passado por muito ruim à noite, a gente vai transferir ela para o hospital geral de Guarulhos. Aí meu pai falou, tá bom, não tem muito o que fazer, mas vamos. E eu cheguei lá e dei entrada, eles falaram, a gente não tem vaga para internar ela na parte adulta, porque ela seria adulta, a UTI está lotada, a pediátrica está lotada, então ela vai ficar na emergência, junto com os outros pacientes, até surgir uma vaga para ela. Bom, e não podia receber visita, a visita era bem pouco, meu pai só ia me dar almoço e já tinha que sair, porque não podia ficar muito tempo lá dentro. E foram se passando semana e nada mudava. E eu lembro que eu comecei a sentir muita dor de cabeça, era uma dor de cabeça insuportável. Que eles começaram a me dar morfina de 4 em 4 horas e chegou uma hora que a morfina já não tinha como segurar as 4 horas. E aí eu gritava de dor, eles me davam a morfina e eu dormia. E quando eu acordava já era gritando de dor novamente. E aí eu lembro que um dia que eles me deram morfina, antes de eu adormecer, eu olhei para o meu lado e tinha um corpo coberto, e eu olhei para o outro lado e tinha outro corpo coberto. Meu Deus do céu. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu tenho certeza. E eu fiquei desesperada, e acho que eu esqueci até da dor de cabeça. Que eu fiquei tão apavorada com aquela situação que eu falei assim, eu tenho certeza que eu sou a próxima. Eu tinha uma convicção tão grande dentro de mim que eu ia morrer, que quando o meu pai chegou para me dar o almoço, eu falei, eu não quero comer. Me tira daqui,
me tira daqui porque eu vou morrer. Meu pai, como assim? Eu não estou entendendo. Eu falei, tinha 2 corpos hoje do meu lado. Os 2 senhorzinhos que estavam do meu lado estavam mortos quando eu acordei. O senhor acha que eu não sou a próxima? Olha para o meu estado. Meu pai ficou desesperado e meu pai ligou para minha mãe, veio para o hospital e chamou o médico que estava de plantão. E foi um médico muito grosso que falou assim, a gente não tem como transferir ela. Porque se ela transferir, ela vai morrer da ida para lá. E meu pai falou assim, não, aqui ela não vai ficar mais. Ela não vai ficar. E eu desesperada, eu não queria comer, e pedindo para sair de lá, E meu pai olhou para mim e falou assim, olha, eu vou sair, mas eu prometo que eu vou voltar e vou te tirar daqui. E ele saiu. E eu lembro que eu dormi e quando eu acordei, a minha mãe estava no hospital, o conselho tutelar estava no hospital, a imprensa estava no hospital. E a minha mãe falou assim, eu vou dar 24 horas para vocês, senão o povo que eu trouxe comigo vai entrar aqui e vai mostrar a porcaria de hospital que vocês estão botando na minha filha. E a gente vai contar tudo, vai jogar tudo no ventilador. Então vocês têm 24 horas para arrumar uma vaga na UTI para ela. E aí eles falaram, não tem como, a senhora tá louca, não tem como a gente arrumar isso para vocês. Minha mãe falou, não. A minha mãe discou para um conhecido da gente do conselho tutelar e eles conversaram direto com o hospital. Vocês têm 24 horas para arrumar uma vaga para ela na UTI, senão nós vamos entrar aí com a imprensa, com o conselho tutelar, com tudo que a gente tem direito. E eu lembro que os médicos olhavam um para o outro e falavam assim, a família dessa menina é doida. Porque como que a gente vai tirar uma criança nesse estado para transferir para um hospital longe? E eles começaram a correr. Eu lembro quando deu as 24 horas, que o conselho tutelar ligou, falando assim, olha, já deu as 24 horas, vocês têm a vaga dela? Não, a gente não tem, então nós estamos indo para o hospital. A mãe dela já está no caminho. Quando eles ouviram aquilo, eles começaram a me arrumar e colocar papel em cima de mim, um monte de papelada e colocar medicação. E aí eu perguntei para a moça que estava comigo, falei assim, deixa eu te perguntar, eu vou para onde? Ela falou, você vai subir para a UTI pediátrica. E aí eu falei assim, graças a Deus. Só que aquela angústia de que parecia que estava chegando a minha hora não saía de dentro de mim. E aí eu lembro que eu subi para a UTI pediátrica, a minha tia me viu e eu usava sonda para comer, eu usava sonda para urinar. Eu estava totalmente já dependente do leito. Eu não podia mais tomar banho fora do leito, não podia mais nada. Eu lembro que quando eu cheguei lá em cima, foi um doutor que ele era gay. Por incrível que pareça, ele era gay, só que ele falou assim para mim, moça, tenha fé em Deus, que tudo vai ficar bem. E aí eu falei assim para ele, eu preciso comer, eu quero comer. Aí ele falou assim, você não está comendo? Eu falei assim, não, eu estou usando sonda. Quando meu pai podia vir me alimentar, eles liberavam a alimentação para mim. Quando não, eu me alimentava por uma sonda. E ele falou assim, não se preocupa não. E ele tirou a sonda e ali eu comi. E aí eles fizeram uma bateria de exames e trocaram no plantão. E ali eu tenho certeza que foi uma médica muito usada por Deus, porque ela pegou o meu caso e ela não desistiu. E ela falou assim, olha, eu não vou mentir para vocês. Ela teve um AVC, ela tem convulsões, ela tem uma pancreatite muito importante, ela não pode se alimentar normalmente. Ela tem uma pneumonia, ela tem um problema no fígado, era tanto problema que eu já não sabia nem que parte do meu corpo mais funcionava. E ela falou assim, ela vai ficar aqui, nós vamos sempre estar comunicando para vocês como que está o andamento do caso dela. E ali começou toda a minha luta, eu não podia me alimentar, não podia tomar água. Tinha dia que eu chorava para tomar um pouco de água, que a boca estava seca, rachando, estourando. E ele só podia molhar minha boca com soro, porque eu não podia me alimentar. Bia, isso tudo porque não deu ouvido à voz de Deus. Por 2 vezes. No culto que você tanto fugia, até que um dia o Senhor te prendeu, não teve como sair dali para ouvir. Jovem, Deus tem um plano na tua vida. Quando Deus escolhe o homem, não adianta de se esconder, né? A Bia ainda jovem aceita Jesus, é escolhida para ser uma levita, cantar, já pela música, aí de repente, para fazer a obra do Senhor, de repente se afasta por decepção humana, né? Por causa de situação que tem
Aonde for ela, eu, você, acredite, nós sempre vamos, principalmente se nós procurarmos. E se não procurar também tem, né? Tem alguns obstáculos que nós temos que superar por amor ao nosso Deus. Olha para Deus. Você entra dentro da igreja com a vontade de conhecer a Deus. Não vai tentar conhecer o seu pastor, não vai tentar conhecer os membros da igreja. Também não se afaste, você vai se decepcionar. Com alguns se levantar, se erguer e dizer, meu propósito é com Deus. A Bia, infelizmente, cede para a decepção. E cedendo para a decepção, vai para o mundo. E aí? Deus, apaixonado pela Bia, como eu prego uma vez, eu trouxe uma mensagem dizendo, Deus tocou na Bia e disse, despocou demais e disse, ela é minha. Manda um mensageiro e diz, olha, do mundo você não fica. E trata de chamar pessoalmente no espelho, né? Coisa linda, Bia. Eu prego que quando você quiser ouvir a voz de Deus, vá para frente do espelho, aponte o dedo e seja profeta para você mesmo. E foi o que aconteceu. Mesmo assim, não deu ouvido. Não. Passa essa tribulação terrível, essa coisa incrível, né? Que ninguém podia te ajudar. Deus usou dos médicos para lhe falar, creia em Deus. Usa da médica para te ajudar. Mas me conta, como você conseguiu superar isso? Como foi a tua convenção nesse momento? Eu lembro que eu vim me lembrar do que Deus tinha falado um dia que eles estavam muito afobados e chamaram a minha mãe, que minha mãe precisava vir muito rápido para o hospital. E eles falaram assim, olha mãe, a gente precisa colher um líquido da espinha dela, porque de todo esse problema que ela está tendo agora, a gente está suspeitando que ela esteja com meningite. E ali foi um baque para minha família. E aí eu lembro que eles me anestesiaram para fazer o procedimento, mas eu lembro que a anestesia não pegou. E conforme eu me mexia, eles iam furando. E naquele momento eu lembrei do que o pastor tinha falado para mim. Ele falou assim, você vai viver os piores momentos da sua vida no leito de um hospital. E eu lembro que toda vez que aquela agulha espetava minhas costas, eu começava a lembrar do que aquele homem disse. Meu Deus. E aí eles conseguiram colher o líquido e eu fiquei em repouso. E eu fiquei lembrando de tudo que eu tinha escutado. Do alerta que Deus tinha me feito e eu não tinha dado ouvido. E eu falei, realmente, se eu não sair daqui para uma vida com Deus, Ele vai deixar que a minha vida se acabe. E eu lembro que a fisioterapeuta veio e foi quando ela falou para mim que eu não tinha mais os movimentos das pernas, que eu tinha 50% do movimento do braço direito, mas que o resto do meu corpo todo dia dependia de um leito. E ali para mim foi o fundo do poço, porque eu falei, eu tenho 15 anos e eu estou passando por tudo isso e agora a minha vida vai depender de uma cadeira de roda, a minha mãe vai ter que doar 100% da vida dela para cuidar de mim, porque já não tinha sido diferente de toda a minha infância até os 15 anos. E eu fiquei falando assim, não, se vou para viver assim eu não quero. Eu não quero. E mesmo lembrando o que Deus tinha me falado, eu ainda fui rebelde e eu falei assim, eu não quero. Mãe, não vem mais me visitar. Fala pro meu irmão, não vem mais me visitar. Eu não quero mais que o meu pai venha aqui. Eu não quero mais que ninguém entre aqui. Já que eu estou à beira da morte, que venhamos à morte. E eu lembro que a minha mãe chorava muito e ela falava assim, pelo amor de Deus, não fala isso. Sua mãe cristã? Minha mãe estava na igreja. Olha que lindo. E ela falava, pelo amor de Deus, não fala isso, você é tão jovem, você tem tanta coisa para viver, não me deixa agora, tenha um pouquinho de paciência, se apega com Deus, luta pela sua vida. E eu falava para ela, não, eu não quero. E eu lembro que o meu irmão um dia, ele entrou e me falou para ele assim, olha, sua irmã está desistindo da vida dela. E aí a minha mãe largou o emprego, minha mãe vivia totalmente para mim. Quando ela não podia estar no hospital, ela estava em casa, porque ela estava gestante da minha irmã mais nova, e ela estava em casa. E
quando ela podia, ela estava no hospital. Eu lembro que nessa época ela abandonou o serviço e foi 100% se dedicar a mim. Ela falou assim, eu não aceito isso. Nem que eu passe o dia e noite, madrugadas aqui dentro com você, você vai se levantar. Isso não foi o que Deus programou para você. Eu já quase te perdi aos 9 anos e eu não vou permitir que por sua culpa você se perca de novo. Meu Deus. E a minha mãe falou assim, você vai levantar desse leito, você vai começar a andar como se fosse um neném. Eu voltei a ser uma criança totalmente de novo. Eu tinha que andar dependendo de um carrinho. Mesmo não querendo, minha mãe me forçava a andar, porque ela falou assim, eu não aceito essa situação. Não foi para isso que Deus deixou que você nascesse, que eu descobrisse que você tem esse problema para agora, com 15 anos, você decidir que você não quer viver. Não, você vai viver sim. Você vai viver sim. A minha mãe começou a lutar por mim, já que eu não podia. A minha mãe orava por mim, a minha mãe me arrastava para mim andar. E ela se entregou totalmente. E eu lembro que uma vez eu desejei tomar um banho de chuveiro, senti a água do chuveiro cair e eles não deixaram. Eles falavam que eu estava me esforçando demais, que eu não podia sair assim do leito desse jeito, que eu estava me esforçando tanto que estava agravando o meu caso. Eu chorava, eu parecia uma criança quando deseja comer alguma coisa que o pai fala assim, não pode, agora não, espera um pouquinho. E eu lembro que 2 enfermeiras olhou para ele e falou assim, doutor, já que ela não pode ir para o banheiro, deixa a gente trazer a água aqui. E ele falou, vocês vão inundar a minha UTI. E ela falou assim, não tem problema, a gente seca. E aí eles me deram banho ali, só que para mim não foi o suficiente, eu queria tomar banho de chuveiro. E eu falei assim, Deus, permita que eu tome um banho de chuveiro. Primeiro pedido. Que eles deixem pelo menos um momento eu tomar um banho de chuveiro. E aí a gente conversa. E é como se fosse um trato com Deus, né? Sim, claro. Chega um momento, o ser humano ele é tão imperfeito que chega a hora que ele quer ensinar como que Deus tem que fazer as coisas. E aí, mesmo com toda a minha rebeldia, Deus falou, tá bom, você vai tomar o seu banho de chuveiro. Eu creio. E tinha 2 enfermeiras que elas, todo dia, elas iam lá e quando elas não estavam de plantão, elas ligavam no hospital para saber como que eu estava. Elas me adotaram como filha. E elas, acho que elas importunaram tanto aquela médica que ela falou assim, tá bom, dá o banho de chuveiro dela. Só que se acontecer alguma coisa com ela, a responsabilidade é toda de vocês. E eu fui pro chuveiro e parecia uma criança quando ganhei um doce. E aí foi dali que eu acordei e falei assim, não, eu vou lutar pela minha vida. Já que ele me deu uma oportunidade, já que eu não morri com esse AVC, já que mesmo os meus órgãos todos dando defeito, eu ainda estou aqui, então eu vou lutar. E ali a gente começou a lutar, e eu fiquei 2 meses dentro do hospital. Eu morava dentro do hospital. E aí quando o meu caso melhorou, que eu comecei a andar arrastado pelo andador, que a minha mãe já me segurando, eu comecei a andar. E aí a médica chegou e falou assim, olha, Mari, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Aí eu falei assim, diga, doutora, porque notícia do hospital nunca é maravilhosa. Aí ela falou assim, você vai pro quarto. E se você ficar 48 horas bem no quarto, você vai para casa. E aí eu falei para ela assim, não, você está brincando. Ela falou assim, sim. Se você ficar 48 horas bem lá no quarto, nós vamos sacar a sua sonda e você vai para casa. E eu lembro que eu falei assim, mas será mesmo? Fiquei me questionando e eu desci pro quarto. E a minha família veio me visitar e eles se escondiam para chorar, porque eu não podia me abalar emocionalmente, porque a minha pressão ia lá em cima, era um risco muito grande. E aí a minha tia me deu banho, conversou comigo e foi onde eu comecei a me sentir uma pessoa de novo. Porque eu me sentia um vegetal, dependendo das pessoas. E aí ela chegou, o doutor chegou da parte cirúrgica, falou, ó, da minha parte não tem nada, a não ser a sonda. Mas se amanhã ela estiver bem assim, eu vou pedir para sacar a sonda e ela vai começar a comer. E aí o que me incomodava tanto era aquela sonda, que incomodava na garganta, incomodava no nariz, e aquilo incomodava de todas as formas. No dia que ele chegou e sacou aquela sonda, eu falei, muito obrigada.
muito obrigada, Deus, porque eu vou comer agora. Quando ela veio com aquela sopa, que ela falou assim, Magli, sua comida é a sopa. Eu falei assim, eu não acredito nisso. Eu falei, mas eu não como sopa. E ela falou assim, mas o que tem pra você é sopa. E aí eu lembro que em um momento minha consciência pesou e eu falei assim, obrigada, Deus, porque hoje eu vou comer. Mesmo que seja sopa, seja ruim, eu vou me alimentar. E eu comi, e quando foi no outro dia já veio arroz e feijão. E eu comecei a agradecer a Deus, porque eu já estava comendo, eu já estava andando, mesmo dependendo da minha mãe me carregar. E aí ele chegou e falou assim, olha, você vai para casa. E eu falei assim, sério? Ele falou, sério, você vai para casa. E eu não acreditava mais que eu podia voltar à minha vida normal. E aí eu fui para casa, comecei a usar óculos, dependia ainda da minha mãe, sim. E eu lembro que eu fui para casa e minha família fez uma festa. E eu tinha medo Você até... falou que enxergava só com molho. Só com molho. E eu lembro que quando eu cheguei, eles começaram a estourar aquelas bexigas e eu tinha medo de tudo. E eu falava para eles, para de estourar, para. E minha tia falou assim, para de estourar a bexiga. Meu coração acelerava, eu tinha medo de tudo. Se um talher caísse, eu me assustava. Se uma bexiga estourava, eu se assustava. Se a porta batesse, eu estava em pânico de tudo. Lia, mas o momento em que você se decidiu a viver para Cristo? Porque até agora você passou uma prova, coraçãozinho duro, né? Meu Deus, eu teria me rendido na primeira. Eu lembro que o meu encontro com Deus realmente foi quando eles disseram que eu precisaria raspar o meu cabelo, porque o lado que teve AVC, eles falaram assim, olha, ela já teve vários AVC, só que nenhum demonstrou. E esse que demonstrou, paralisou tudo. E o nosso plano agora é o seguinte, a gente vai fazer uma cirurgia, vai raspar o seu cabelo, vai abrir a sua cabeça, vai colocar uma veia do lado que você teve o AVC. Porém, isso não impede que você tenha um AVC do outro lado. Oh, meu Deus. E aí eu olhei assim pra ele, eu falei, o meu cabelo, eu tinha um cabelo muito grande na época, e eu falei assim, meu cabelo não. Eu falei, o meu cabelo não. E ele falou assim, mas é pro seu bem. Eu falei, não. Eu não aceito não. E a gente foi pra casa, eu ia começar a fazer todos os exames, e eu falei assim, mãe, se a senhora acredita mesmo nesse Deus, a senhora vai começar a orar. A senhora vai começar a orar, sabe por quê? Porque eles não vão acreditar nisso. Eu não acredito que Deus tenha me tirado daquele leito para agora me colocar no pior. Então a senhora vai começar a orar. Por favor, a senhora vai começar a orar. E a minha mãe começava a orar e a minha mãe levantou uma campanha na igreja e ela orava. Só que a minha mãe orava e eu me tranquei dentro do quarto. Eu não queria receber visita, eu não queria que ninguém me visse. Eu falei assim, já que as pessoas vão ter que ter uma aparência, uma lembrança de mim, que elas têm uma aparência minha bem, com cabelo, pelo menos uma aparência estável. E aí eu lembro que eu fiz o exame e quando foi para passar no médico, para ele decidir quando ia ser a cirurgia, toda vez eles desmarcavam o exame. Eles desmarcavam a consulta. Quando estava chegando na semana, eles desmarcavam. E foi assim durante uns 3 meses. Só que esses 3 meses foi um propósito de Deus. Porque o resultado tinha que sair para ele dizer o que ia ser feito. E toda vez que chegava perto da consulta, eles ligavam remarcando. E quando, enfim, marcaram uma consulta que a gente foi, o médico olhou os papéis e falou assim para minha mãe, vocês têm alguma religião? E a minha mãe falou assim, sim, a gente acredita em Deus. Aí ele riu assim, meio que debochadamente, e ele falou assim, então volta para agradecer. Porque a cirurgia que eu ia fazer, eu não vou precisar fazer. Porque aqui no cérebro dela tem um risquinho, como se tivesse feito uma cirurgia laser. E eu fiquei naquela hora assim, impactada. Eu não sabia o que eu falava, não sabia se eu chorava, se eu agradecia. E naquele momento foi como se Deus dissesse assim, agora você vai me conhecer. E eu lembro que eu saí dali e eu falei assim, mãe,
liga lá na igreja que a gente estava que eu quero passar de novo no encontro que eu passei. E a minha mãe olhou assim pra mim e ela falou, você tá falando sério? Eu falei assim, tô. E eu voltei na mesma igreja que eu tinha me afastado e eu passei de novo no encontro com Deus. E o meu padrasto, ele não era evangélico. Ele fugia da igreja de todas as formas. E eu lembro que no último dia do retiro, que eles falavam que era o encontro com Deus, o apóstolo falou assim, vocês estão vendo esses exames aqui? Vocês sabem quem fez essa cirurgia aqui? Deus. Glória a Deus. Eles iriam abrir a cabeça dela, iriam raspar o cabelo dela, iriam colocar uma veia temporária que não impedia dela ter um problema do outro lado. Sim. Mas o Senhor adiou por 3 meses e Ele mesmo operou. E eu lembro que naquela hora o meu padrasto caiu de joelho com as mãos pro alto e ele falando assim, eu quero aceitar a Jesus. E eu fiquei impactada com aquilo e naquele instante eu falei assim, Deus, eu quero selar um compromisso contigo. Só que a partir desse momento o Senhor vai conduzir a minha vida do jeito que você quer. Se eu tiver que me internar, eu vou me internar, mas o Senhor vai cuidar de mim. Se eu tiver que cair, o Senhor vai me levantar. E se eu tiver que me entristecer, o Senhor vai me alegrar. Sim. O Senhor vai cuidar de mim em todos os detalhes, porque nesse momento eu estou entregando totalmente a minha vida a Ti. E eu saí daquele retiro e a minha mãe começou a notar mudanças em mim que nem eu notava. E só que eu não permaneci na igreja onde eu estava. Eu conheci um outro ministério e ali o Senhor ele começou a me mostrar a grandeza do chamado dele para minha vida. E eu fui a cada dia conhecendo e chegou um momento que eu parei para refletir a minha vida e eu falei, verdadeiramente, eu tive um encontro com Deus. Então, eu precisei passar por tudo isso para conhecer a grandeza de Deus e o poder que Ele tinha sobre as pessoas. A tua mãe fazendo campanha na igreja, um grupo de pessoas orando, Deus se levanta do altar dele, faz uma cirurgia em você, no qual o médico iria fazer, porém não teria garantia, né? 100%. Coisa linda, coisa linda. E daí você se converte por inteiro, hoje é casada? Hoje sou casada. Casou. Como é que está seu ministério? Você faz em gratidão ao nosso Deus o que para o Senhor? Hoje eu lidero um grupo de mocidade juntamente com meu esposo, que a gente se conheceu através disso, eu lá no ministério, ele no outro, e nós nos conhecemos, ele líder da mocidade, e eu nesse período eu não era mais, mas eu estava na igreja, e quando a gente se casou, a gente assumiu a liderança da mocidade, que Deus já tinha me prometido lá atrás. Sim. E eu lembro que uma vez o Senhor falou assim para mim, você vai ser cabeça de 1.500 pessoas, você vai ser referência para esse tanto de gente, só que você vai conquistando uma coisa de cada vez. Coisa linda. E hoje eu lidero um grupo de mocidade na minha igreja, junto com meu esposo. Eu descobri chamados que eu não tinha para pregação, para o louvor, para oração, e hoje eu olho para a minha vida e eu falo assim, com todas as imperfeições que o ser humano tem, porque nós não estamos blindados de não nos decepcionar com as pessoas, de não nos decepcionar com quem está ao nosso redor, mas eu aprendi a olhar para Jesus e isso se tornou passageiro. As pessoas, elas falham, elas erram, nós somos imperfeitos, mas eu aprendi que o Deus que me cuida, que molda a minha vida, que faz ela seguir para frente, é maior do que todas essas coisas. Então, mesmo às vezes a gente se chateando, a gente se decepcionando, eu continuo ali firme, porque hoje eu não me vejo longe de Cristo. Alguma vez se reconcilia, pede perdão, perdoa. Vamos convivendo nisso, né? Vamos convivendo nisso e não mais nos afastando. Aprendeu até porque para liderar uma multidão, vamos conviver com pessoas totalmente diferentes uma da outra, né? Pois ali, mas dá tempo de cuidar da casa? Dá. Tem filho? Tenho filho, tenho uma menininha, o meu maiorzinho milagre de 1 ano e 11 meses. E
casada, trabalha em casa, trabalha para a igreja, trabalha para Jesus e ainda tem tempo para cuidar da família. Coisa linda! Deus é Deus! Cura, liberta, transforma, faz um vaso. Eu digo, aquilo que Deus fez em nossa vida, Ele quer fazer através de nós, né? Ela aprende que o Senhor é médico por excelência, transformador, libertador, né? Naquilo que ela caiu, que era a decepção com uma ou duas pessoas, Deus põe uma multidão na mão dela e diz assim, ó, e você vai ter que aguentar essas pessoas aí totalmente diferentes, né? Verdade. Coisa linda, Beatriz. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. O que eu tenho para dizer para quem está nos assistindo é que falou assim, nós estamos enfermos em áreas diferentes. E eu raciocinei e eu falei assim, é verdade. A minha enfermidade é diferente da sua. Nós estamos enfermos, mas em áreas diferentes. E que você não venha desistir por isso. Que você não venha se desistir pelas frustrações, pelas decepções, pelos obstáculos que a gente enfrenta, pelas dificuldades que a gente enfrenta, porque acima de nós há um Deus que pode todas as coisas. E o versículo que marca a minha vida é aquele que o salmista fala assim, olha para os montes, de onde vem o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, independente do que você está vivendo, do que você está passando, acredite que tem um Deus que pode todas as coisas. E que, independente do que você está passando, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa e daquilo que você imagina, porque Ele cuida de nós 24 horas por dia. Parabéns, parabéns, Beatriz, por ter dado lugar a Deus e hoje ser um canal do Senhor, que esse seu testemunho alcance multidões também, que jovens se rendam ao teu Deus, o meu Deus, né? Muito obrigado, só temos a agradecer esse Deus e a sua presença aqui. Eu que agradeço. Amém? Então, vamos conversar com o Pai novamente. Querido Espírito Santo, obrigado pela vida da Beatriz, Senhor. Obrigado pelas curas que Tu operou na vida dela. Obrigado porque a mamãe dela foi uma intercessora. Ficou na brecha. Não te soltou enquanto Tu não abençoou a Beatriz. Hoje a Beatriz é um instrumento Teu. É um vaso de honra. Uma pessoa que consegue transmitir a outros a cura e a libertação. E assim como ela mesma falou que somos enfermos, Senhor, nós pedimos que o Senhor cure a terra. Cure-nos de qualquer decepção. E que Tua glória se levante através desse testemunho. Que a Beatriz continue, Senhor, usada e ousada nas Tuas mãos, juntamente com seu esposo e com seus filhos, em nome de Jesus. Amém. E eu tenho um presentinho para você, ó. Uma lembrancinha do que vai para a porta. Amém. Muito obrigada. Que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigada por ter vindo, querida. Amém. Vem. Ai, que linda, eu amei. Muito obrigada. Eu, Beatriz, estive no divã com a porta, né? Muito obrigada. Eu amei o presente. Hein? Muito obrigada por ter nos assistido.